Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente.
nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 22h15. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. é Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente. A paz do Senhor, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Iniciamos mais uma programação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que a nossa sede fica aqui na Avenida Farrapos 312, no bairro Floresta. Temos como presidente do nosso ministério o pastor Humberto Schmidt Vieira, e esta programação é uma programação da Superintendência da Juventude, que temos hoje como superintendente o pastor Adriano Licidoni. Nós, eu, irmã Karina Leonardi, irmã Fernanda, aqui à minha direita, e a irmã Caroline Lazari, vamos estar apresentando hoje um programa no qual temos o tema O Encontro que Muda Tudo. Estamos aqui, somos testemunhas vivas de que um encontro com Jesus muda completamente a nossa vida em todas as áreas. E queremos estar aí edificando a fé dos irmãos e também tendo a oportunidade de passar essa mensagem a todos aqueles, né, que ainda não ouviram falar, quem sabe, de Jesus ou não tiveram esse encontro extraordinário com eles. Vamos iniciar essa programação com uma oração, a irmã Fernanda vai estar orando. E logo após também vamos ter um louvor. E você, nesse momento, após a oração, vai ter a oportunidade de estar compartilhando essa programação com todos os seus amigos, familiares, parentes, né? O nosso propósito hoje é realmente compartilhar com pessoas que ainda não tiveram esse encontro. Nós vamos relatar na Bíblia e experiências nossas de encontros com Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando, apresentando o programa diante de Deus. Senhor Deus e poderoso Pai, diante de Ti nos colocamos agora, Pai. Pedimos, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua presença inigualável aqui, Senhor, neste estúdio, agora conosco, Pai. Toma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, enche a nossa boca. Nós Te damos liberdade, Senhor, nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor tome conta, Senhor, dessa programação e de cada uma das casas, Senhor, dos irmãos, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, Aleluia. E que eles sejam edificados, Senhor, não por nós, Senhor, porque nós não somos ninguém, Senhor, mas pela Tua presença, Senhor, que se move, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Se mova, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, e faça, Senhor, aquilo que nós não temos a capacidade de fazer, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, e já Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito agora e irá fazer depois também, em nome de Jesus, amém. Então agora vamos ouvir um louvor entoado pelos nossos irmãos a Deus. Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amados ouvintes. Estamos aqui nesta programação, pegos de surpresa, mas vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Estou aqui com o irmão Lucas Glória a Deus. Araújo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Quero te convidar para estar louvando a Deus juntamente conosco, seja onde você estiver, seja no seu lado, no seu serviço, mas convido a todos que estão assistindo esta programação a louvar o nome do Senhor junto com a gente. Mi maior. Mi maior, meu irmão. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só tocar a trombeta para eu subir aos céus. É só tocar a trombeta para eu subir aos céus. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só tocar a trombeta para eu subir aos céus. É só tocar a trombeta para eu subir aos céus.
minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Maranata, Maranata. Aleluia. Os olhos eu não imaginava que era lindo Assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Deus, nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente. Glórias a Deus por este louvor, por esta programação maravilhosa que nós temos aqui, né? Todos os finais de semana, programação às 22 horas, tanto no sábado quanto domingo, né? O programa da Superintendência da Juventude. E também queria falar, né, aos queridos ouvintes, que todos sábados, às 19h30, nós temos o culto aqui na nossa sede internacional da Juventude. Culto esse que é dirigido, né, pelo nosso líder, presbítero Tiago Machado, e também temos hoje como supervisor o presbítero Leonardo Goulart. Então, nós iremos relatar um pouco das experiências que nós já tivemos e também de versículos que marcaram, né, a nossa conversão, marcaram a nossa vida, nossas experiências com Deus, né, e de pessoas que tiveram esse encontro extraordinário com Deus, que mudou simplesmente
tudo na vida delas. Eu estava ali dando uma olhadinha no chat, os irmãos que estavam participando, né? E ao olhar ali alguns nomes, eu tive a alegria de ver que foram pessoas que algumas delas eu pude presenciar, né? Encontros que tiveram, transformações de vidas, e é isso que Jesus faz conosco. E queremos convidar a você que está aí nos ouvindo a participar junto conosco, deixar também aí no chat o seu testemunho de como Deus, o ano que você se encontrou com Jesus, tudo que aconteceu, quem sabe não vai caber ali, mas você pode deixar algum relato, a cidade, o culto que foi, o momento que foi, se foi na sua casa, enfim, maneira, a né? maneira, né? Porque Jesus, ele tem a sua multiforme sabedoria, não necessariamente foi dentro da igreja, mas Deus pode ter falado contigo dentro da sua casa, enfim, um momento devido que Deus se encontrou com você. E para iniciarmos, queria falar de um encontro que para mim marcou muito na palavra de Deus, que se encontra em João 4, que é o encontro da mulher samaritana com Jesus. Este encontro, para mim, ele reflete muito o que ocorre quando nós nos encontramos com Deus, que é nós nos enxergarmos quem nós somos, que é Deus nos mostrar quem verdadeiramente nós somos. Ontem até o irmão estava aqui no culto pregando exatamente isso, que Deus, ele nos mostra quem nós somos e também nos mostra quem nós podemos ser. E a Bíblia deixa bem completo aqui o que ela era e o que ela se tornou nas mãos de Jesus. Quero ler com os irmãos, então, o versículo 4 em diante, que diz ali: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Meu Deus, imagina que encontro. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais sinta sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: podes crer que a hora vem
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia. Aleluia. Mais adiante, né, ali no 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Mais adiante, diz ali no 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam, a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Aleluia. Que coisa extraordinária, Glória a né, Deus. irmãos? Aquela mulher que estava ali, quem sabe, com a sua vida destruída emocionalmente. Há tantas pregações que falam sobre esta mulher, que ela tinha vergonha, até mesmo que ela ia naquele horário, que era o horário do meio-dia, que era o horário que tinha mais sol. Enfim, tantas mensagens, né, que nós já ouvimos falar, que ela ia por talvez ser mal vista, por já ter sido casada com 5 homens, por agora estar com um homem que não era seu marido. Mas quando ela se encontrou com Jesus, ele não falou para ela palavras lindas, quem sabe, ou palavras que fossem inflar o ego dela, mas ele mostrou para ela quem ela verdadeiramente era. E aquilo fez com que ela entendesse, meu Deus, tu não é qualquer coisa, tu és profeta. E ali, naquele momento, ela não só entendeu que ela falava com um profeta, mas ela entendeu que aquele qual ela esperava, o povo dela esperava, o Messias, estava na frente dela. E estava disposto a dar para ela a água da vida, que quem beber não voltará a ter sede. E aquela mulher, quando ela saiu dali, ela já não era mais, quem sabe, aquela mulher decepcionada, a mulher que... A Bíblia não nos relata o que ela estava naquele momento, se ela estava em adultério com aquele homem, se... Enfim, qual era o problema dela com aquele homem? Ou se ele só realmente não era o marido dela, era, enfim, companheiro. Mas... a Bíblia nos relata que aquela mulher, ela saiu dali diferente do que ela chegou e começou a falar para todos ao seu redor, na sua cidade, que ela havia encontrado aquele que eles estavam esperando. Que ela havia encontrado um homem que falou tudo que ela havia vivido. Porque não tinha como aquele homem saber que ela já havia tido 5 maridos. Então, Jesus, ele faz exatamente isso conosco. Todos nós 3, ou os irmãos que estão no chat, em algum dado momento da sua caminhada, tiveram um encontro, né, com Jesus, e ali, naquele encontro, Jesus mostrou quem você verdadeiramente é. E essa programação, ela tem o intuito de quem sabe que você não teve ainda esse encontro, mas que Jesus, nessa noite, ele quer mostrar realmente quem você é. E também quer mostrar quem você pode ser na presença dele. Já vou dar oportunidade para as irmãs falar, mas eu quero deixar, irmãos, um relato que
de uma experiência que eu tive, não minha, mas foi dentro da minha casa, da minha própria filha. E muito cedo isso. Então, nos mostra que quando nós nos encontramos com Jesus, não importa a idade, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho dos erros que você já cometeu na vida, o que importa é que Jesus mostra quem você é, mas ele te dá o livre acesso para você ter a sua vida transformada. Eu me lembro que quando iniciou a pandemia, a gente começou com as lives, a Luísa tinha 9 anos, ela ia fazer 10 anos em maio, e a gente começou com a programação ali a partir de março, e quando foi em abril, ela ainda não tinha feito 10 anos, né? Quando começou em abril, nós estávamos numa terça-feira. Eu estava no culto, assistindo o culto, mas eu estava na cozinha fazendo afazeres, enfim, e a minha mãe estava na sala e a Luísa estava no quarto dela. A Luísa não estava nem ouvindo a programação. A Luísa estava ouvindo a programação por intermédio de nós que estávamos ouvindo na casa, né? E ela estava no quarto dela, brincando, enfim, fazendo o que ela estava fazendo no quarto. E quando eu vejo, ela abriu a porta da cozinha, assim, chorando, e aos prantos, assim. E eu disse, o que houve? Eu achei que ela tinha se machucado até. O que houve? O que aconteceu, filha? E ela começou a chorar e dizia, mãe, eu estava no quarto e entrou dentro do quarto algo que eu nunca tinha sentido antes. Era uma presença tão maravilhosa, e ela chorava aos prantos, assim. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu, né? Mas quando ela começou a relatar daquela coisa maravilhosa que ela estava sentindo, eu entendi que era Jesus, que Glória ela a tinha Deus. tido, né, um encontro. E quando ela começou a falar, ela falou, mãe, eu sou pecadora, eu sou miserável, eu sou Com 9 pecadora, anos. com 9 anos. Que tremendo. Então, e quando eu fui olhar, assim, aquela experiência, o próprio Espírito Santo, na hora, me repreendeu e disse que ele estava convencendo ela, então que não era eu que ia dizer, não, minha filha, te acalma, deixasse ela sentir aquilo, porque, de fato, era o Espírito Santo convencendo da natureza decaída que ela tinha, da natureza, e ela começou a relatar coisas, assim, que não, mãe, não me deixa mais andar com essas pessoas que eu estou andando, não me deixa mais, nem que eu queira, não deixa mais a minhas coleguinhas vir aqui em casa, porque não sei o que, começou a falar. E eu comecei a orar com ela, e orar para ela ser batizada com o Espírito Santo ali naquele momento. E eu vi que daquele dia em diante a minha filha mudou completamente. Eu não precisava mais forçar ela, ó, faz isso, ó, não faz aquilo. Daquele momento em diante, ela tomou um posicionamento, ela teve a vida dela transformada, foi algo natural para ela. Então, que coisa linda, irmãos, porque Deus, ele nos convence, tanto o homem mais pecador, tanto aquele homem que estava lá na cruz, que estava sendo pregado como maldito, ele foi convencido de quem ele era, mas de quem estava ao lado dele, da oportunidade que ele estava tendo. E uma criança também pode ter esse encontro e também ser convencida de quem ela é e do que Deus tem ainda para a vida dela. Né, minhas irmãs? Meu Deus. Glórias a Deus. Aleluia. É quando a gente tem um encontro com Jesus, Jesus, ele traz também um amor que nos constrange. Aquele amor é tão grande. Quando a gente se depara, olha para Jesus, a gente olha para nós mesmos e vê a nossa miséria, né? O quão pecadores somos, essa nossa natureza. Eu lembro quando eu tive o meu encontro com Jesus dentro de um carro, que ele falou comigo. Jesus. E eu comecei a chorar desesperadamente. Eu chorava de soluçar, não conseguia nem dirigir direito. Não, eu estava Coisa dirigindo. E quando Jesus falou comigo ali dentro do carro, eu comecei a olhar para mim mesma e comecei a me sentir tão suja, assim, do mundo, das coisas, que eu cheguei na minha casa, dobrei os meus joelhos e disse, Deus, eu não consigo. E quando eu abri o meu coração para Jesus, Jesus entrou e começou a fazer uma mudança maravilhosa. Glória a Jesus. Mas é aquele encontro que a gente tem, eu acredito que as irmãs também, quando tiveram um encontro, foi esse encontro que
que a irmã Karina falou aqui com a mulher samaritana. Ela olhou para ela e ela reconheceu as misérias dela. Meu Glória a Deus, misericórdia. Jesus. Não, e coisa extraordinária é que Jesus ele estava em outra cidade e ele, sem sequer encontrar com ela, a Bíblia diz assim, ó, que era necessário ele passar por lá. E era tão necessário ele passar por lá que ele ficou no poço esperando ela. Porque ele era Jesus, se ele tinha sede, ele podia pegar da água, ele podia transformar a água, ele podia, de qualquer forma, beber daquela água. E ele era tão necessário passar por aquele lugar e era necessário esperar ela. E veja, era uma mulher sofrida, uma mulher com problemas, uma mulher pecadora, mas ele estava esperando ela lá. Porque aquele dia estava marcado que ele ia encontrar com ela. Eu não sei se vocês lembram qual foi o dia que vocês se encontraram com Jesus. A data, assim, exata. Eu sei mais ou menos o mês. Mas Foi o dia 9 de junho de 2015. Eu não lembro. Não lembro. Eu me lembro o mês também, eu me lembro que foi em novembro, mas não me lembro, não gravei exatamente o dia. Sabe que uma vizinha minha me convidou para ir na igreja e eu fui. E durante o culto, 3 irmãs vieram falar comigo, orar. E na hora que elas vieram, uma chegou e falou para mim tudo que estava acontecendo na minha vida. E daí eu pensei assim, tá, isso daí para mim era normal, porque a minha família é um misto de religiões. Então eu pensei assim, no Batuque tem isso daí. Não é nada que me... Não é nada novo. Vá me... tá falando de mim. E ela falou tudo que estava acontecendo. E eu pensei assim, ela me contou tudo o que está acontecendo. E daí depois veio outra irmã. E a outra irmã falou tudo que eu sentia e não contava para ninguém. Só que assim, naquele momento eu pensei assim, nossa, eu pensei dentro de mim, nossa, essa mulher está descrevendo a minha alma. Isso eu nunca vi. Só que também eu não fiquei surpreendida com aquilo. Aquilo não me impactou. Mas eu entendi que ela tinha acesso a coisas que os outros não tinham. E eu, opa, tem alguma coisa aqui estranha. E veio uma terceira mulher, uma senhorinha, e ela me abraçou e ela falou bem assim pra mim. Ela falou, tu cresceu não se sentindo amada pela tua família, porque tu foi negada dentro do ventre da tua mãe e não queriam que tu nascesse. Por isso que tu cresceu a tua vida inteira sem sentir esse amor da tua família, porque tu foi negada desde o ventre. E eu escutei aquilo e disse, foi negada desde o ventre? Como assim, né? Que história é essa? Ela me falou algo que eu não sabia. E ela falou assim, e ainda que tu nunca tenha se sentido amada, Deus te ama desde o princípio e Ele te escolheu. E ela falava assim, tu é uma escolhida de Deus e Ele te ama, ainda que tu nunca tenha se sentido amada desde o princípio, Ele já te ama. E eu fiquei ouvindo aquilo foi estranho. Cheguei em casa e disse, mas que história é essa? Que não queriam que eu nascesse. Aí ela me contou toda a história. E eu pensei, mas que estranho que tem nessa igreja, né? Tem alguma coisa estranha. Coisa extraordinária. Fui pro meu quarto e falei assim, Deus existe, porque assim, tem o mal e tem o bem, eu sei distinguir o que é ruim e o que é bom, e eu reconheço pessoas boas e reconheço pessoas ruins, mas assim, se tu existe, eu acho que tu tem que te revelar pra mim, porque eu quero saber. E assim, esse papo que falam as pessoas assim nas religiões de, o meu santo é forte, eu não quero estar servindo a Deus perdedor. Essa coisa assim de, um derruba o outro, e um faz coisa pro outro e derruba, por favor, né? Sim, Senhor, se tu existe, te revela pra mim. E eu peguei no sono. E nesse sono profundo que eu entrei, eu me vi num areião, assim, numa rua extensa de areia, como se tivesse faltado luz em várias pessoas nessa escuridão. E nisso, eu pensei assim, só aquela luz da lua clareando, quando a gente chega perto, assim, a gente consegue ver, né? E um objeto estranho começou a pular, assim, e era como se trovões caíssem através daquele objeto, e o chão começou a estremecer. E eu senti aqueles trovões e aquele objeto falando comigo, e eu acordei. E daí eu acordei tremendo, quase morri. Eu senti que a minha pele estava se desgrudando dos meus ossos. Nossa. E o objeto que pulava e que caía trovões falando comigo, assim, ele era
luminoso, ele resplandecia naquela escuridão da noite, e ele pulava, assim, era um capacete de guerra antigo. Tinha uma entradinha, assim, pro nariz, e encaixava, assim, na cabeça, e tinha uma coisa, assim, pra trás. Depois eu fui entender que era uma couraça, né? E aquele objeto pulava, assim, e ele estremecia a terra, assim. E ele falava, eu sou Deus. Só que o eu sou Deus era trovões. Isso aí, assim, ó, eu sou Deus. E aquilo estremeceu, bah. E ele falava assim, confia em mim, porque eu sou Deus. E parecia que eu ia morrer. E eu acordei do sonho, assim, ó, tremendo. Eu não parava em cima da cama. E eu pensava assim, meu Deus, o que é isso? Deus falou comigo, eu saí pra rua. Eu pensei, preciso pegar um ar. E aí, depois disso tudo, um amigo meu falou pra mim assim, coloca no Google capacete da salvação. Aí eu fui olhar lá, mostrou 1 Tessalonicenses, mostrou Romanos sobre a salvação, mostrou Efésios, e eu comecei a ler, eu disse, tinha certeza que era Deus, mas não, né, escrito assim, comecei a ler ali nas respostas do Google, respostas bíblicas, e aquilo me constrangeu de um jeito, porque Deus, olha só, o que aconteceu comigo dentro da igreja, se tu for parar para ver, é o que aconteceu com a mulher samaritana. Porque ela foi diante dele e ele falou as coisas, ele falou coisas que ela só ela tinha acesso. Incertezas dentro dela. E a gente faz como ela. Quando nós não temos esse acesso a Deus, ou não confiamos plenamente nele, ou não entendemos quem ele é. Nós apresentamos empecilhos. Ela pergunta assim, mas tu não tem nenhum balde aí, como é que tu vai pegar? Quais são as tuas ferramentas? Porque como é que tu vai fazer, Deus? Então, assim, ó, Jesus, ele é o Filho de Deus. E há 2025 anos atrás, ele andou sobre a face da terra. E o mundo inteiro testificou de que ele era Deus. E ele é Deus ainda hoje, ele é Deus ontem, ele é Deus amanhã. E ele tem poder. E da mesma maneira com que alguém vai num terreiro aí, toca sino, toca tambor, e invoca, e aquelas coisas ruins se fazem presente. Da mesma maneira, quando a gente chama por Jesus, ele se faz presente. Ele se faz presente aqui, e não é assim que nem ela falou ali, é no templo? É no monte? Não, a hora é chegada. Não tem mais empecilho. Não tem mais um lugar específico para ter um encontro com Jesus. Aleluia. Então, assim, são coisas que a gente não consegue entender. Que Jesus, ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele nos conduz. Ele nos traz vida. Antes a gente parecia um zumbi, só existindo, ou só seguindo de acordo com o que o sistema determina sobre as nossas vidas. E a verdade, ele desmancha todas as nossas mentiras. Imagina a Luísa. Ela começou a reconhecer todas as mentiras internas dela. Tudo aquilo que ela achava que ela era, ela começou a se enxergar. Peraí. Por quê? Porque o irmão Vinícius falou uma vez. Ele falou bem assim, ele usou o exemplo de uma forma. Ele falou, nós somos essa forma que caiu e alguém bateu nela e ela tá deformada. E é assim como tu faz um bolo, o bolo ele vem deformado, assim somos nós. Assim é o pecado em nós, nós somos deformados pelo pecado. E eu fiquei olhando assim, eu disse, pior é que é verdade. Independente se tu nasceu num lar cristão, independente se tu vive, sei lá, N situações, Deus, nós reconhecemos essa deformidade diante de Deus. E Ele é o Criador. E quando a gente tem esse encontro, Jesus, né, nos confronta ali, né, com a palavra dele. Teve uma vez que eu, no meu entendimento, né, nova convertida, que ainda sou, né, eu achei que eu estava me humilhando na presença de Deus. E aí teve um culto que Deus falou para mim, tu acha que tu tá te humilhando? E aí começou a apontar um monte de coisa assim. E eu comecei a olhar para mim e eu comecei a chorar. E disse, que miserável que eu sou. Eu achando alguma coisa, né? Glórias a Deus. Esses dias, eu não lembro onde foi que o irmão pregou e ele falou isso. Que havia muitas pessoas que achavam que estavam fazendo muito para Deus, né?
E, na verdade, Deus é que faz muito por nós. Imagina aquela mulher, né, que teve a vida transformada. Imagina a cura, a libertação, a transformação de vida. Porque Jesus, ele pega pessoas como essa mulher, que quem sabe era maldizente, e transforma em uma serva sua. Ele ressignifica todas as coisas. Todas as coisas. E aquelas mesmas pessoas que, quem sabe, tratavam com desprazer, que tratavam como uma qualquer, passam a ver nela uma mulher de Deus. E aí o tratamento é diferente. Mas eles não te tratam pelo que tu é. Eles te tratam por quem é que transformou a tua vida. Porque que Jesus fez, né? Na tua história, na tua vida. Aleluia. A Carol estava comentando sobre a mulher, né? É bom a irmã ler o versículo para os irmãos que estão em casa. Aquela mulher que... Só para complementar ali também, para a gente passar para outro versículo. Essa mulher, a samaritana, ela foi e começou a anunciar o que Jesus tinha revelado ali. Exatamente. Né? E eu vejo assim, quando nós temos um encontro com Deus, a gente também quer anunciar o que Deus fez na nossa vida. Porque é tão maravilhoso, é tão glorioso sentir aquela paz que só Deus pode nos dar. É algo que eu não tenho como explicar. Quem já viveu, quem já teve um encontro, sabe? É uma paz que nós estávamos falando, né, irmã Fernanda? É uma paz que excede todo entendimento. Que apesar de nós estarmos, né, em meio a lutas, com problemas, talvez financeiros, ou com alguma enfermidade, a gente tem uma paz sabendo que Deus, ele está no nosso lado. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo Deus quer nos ensinar algo. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos também, em Atos, no capítulo 16, versículo 16, que diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença da autoridade. Aqui a palavra de Deus diz também que eles foram arrastados para a praça, foram açoitados e foram presos. Mas eu quero me atentar na libertação que esta mulher teve ao ter esse encontro com eles, que em nome de Jesus ela foi liberta. Naquele momento ela teve um encontro com Jesus. E eu quero me ater também que esses senhores a qual essa mulher servia, ela adivinhava e trazia lucros ali para aquela cidade. Isso representa o mundo muitas vezes, né? Quando nós somos libertos, quando nós temos esse encontro com Cristo, muitas vezes o mundo ao nosso redor, ele vai querer nos prender de novo, ele vai querer nos massacrar. Muitas vezes até a família, os amigos, né? Muitas vezes eles não entendem, eles nos viram as costas ou eles tentam nos tirar do caminho de Deus. E eu não sei se as irmãs tiveram já alguma experiência, mas muitas vezes eu me senti triste por eu ter negado algumas coisas para os meus amigos. Não fui em algum aniversário, alguma coisa, porque eu sabia que lá ia ter coisas que não agradavam a Deus. Então, foi um processo, né? Mas
hoje, né, eu entendo que é muito melhor agradar a Deus do que agradar amigos, agradar parentes. Por mais que doa, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos. E às vezes vai doer mesmo. Mas nada se compara com o que Cristo nos dá. Né? Saber que Ele está ao nosso lado. É que o encontro, o verdadeiro encontro com Deus, ele nos muda de tal forma que a gente não se encaixa mais dentro daquilo que não é o que Deus tem para nós. É um novo momento, é um novo nascimento, é uma nova, né? Se verdadeiramente teve aquele encontro e verdadeiramente foi livre, tu é uma nova criatura. Então, tu não vai mais, essa nova criatura, ela não tem a mesma natureza que antes, né? Ela tem a mesma natureza decaída, mas agora ela tem a nova natureza do Pai. Ela tem o Espírito Santo de Deus. Então, essa pessoa, ela não vai passar mais a se agradar e nem dar lucro, como essa mulher, que era adivinha, dava lucro para os seus senhores. E quando a gente está no mundo, infelizmente, a gente, em vários momentos, dá lucro para o diabo, dá lucro para amizades que, às vezes, tomam por proveito de quem nós somos, ou, enfim, de tantas coisas, né? Que a gente pode fazer, mas passa que a gente já não tem mais o mesmo valor por não ter mais a mesma... E tu vê, né, irmã Karina? Assim, ó, As mesmas nós somos acesso, se nós formos ver, né? Porque a mulher samaritana, ela foi até a cidade e anunciou. Falou assim, olha, eu acho que é esse daí que a gente está esperando. Acho que ele é o Messias. Venham e vejam. Entende? E, de igual forma, nós dávamos acesso para que o diabo se movesse através das nossas vidas. Exatamente. E, a partir do momento que a gente fecha esse acesso, nós acabamos nos tornando um canal de bênção. E, a partir de nós, as pessoas que outrora tinham acesso a outras coisas, estão tendo acesso a Deus. E isso nem sempre é motivo de alegria para as pessoas. Exatamente. E nós acabamos sendo transformadas, dando acesso realmente à presença de Deus. E é tão lindo que nesse momento, ali, muitas pessoas foram tocadas pelo testemunho dela e muitas pessoas vieram e depois diziam, né, nós não estamos mais aqui, nós não estamos mais crendo pelas tuas palavras, mas pelo que nós estamos vendo. Então, Deus, ele também quer nos usar como canal de bênção para essas pessoas, mas vai haver pessoas que, assim como esses senhores, eles vão dizer assim, não, tu perdeu o valor para nós. Tu não tem mais valor. Vamos te descartar, tu não precisa mais estar aqui. Então, eu, ao aceitar Jesus, ao ter um encontro com Jesus, perdi muitos amigos e eu vejo hoje que não eram verdadeiras amizades. Eu posso contar, assim, 2 amigas que eu não tenho contato, assim, muito, falo de vez em quando, mas, assim, mais nos aniversários, feliz aniversário, mas que foram amigas minhas que respeitaram o meu posicionamento, que disseram, tu tá feliz? Na verdade, uma mais disse para mim, tu tá feliz? Eu quero que tu seja feliz. Se tu tá feliz dessa forma, se tu encontrou a felicidade, eu vou te apoiar. Só que, ao mesmo tempo que eu vou te apoiar, já não tinha mais como nós andarmos junto, porque quando eu chegava lá, os hábitos não eram mais os mesmos, né? Então, tu começa a te sentir que naquele não é mais o teu lugar, então Deus vai permitindo tu ficar mais distante e sempre que tem a oportunidade de falar de Jesus, fazer algo, né? Demonstrar o amor de Jesus, mas Deus muda os nossos ambientes. Glória a Deus. Então, temos aí diversos, né, irmãos? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, acompanhar. Temos diversos testemunhos na Bíblia desses encontros. Queremos ler. A irmã Fernanda pode ler quem está participando conosco. Se quiser ler. E deixa aí no chat o teu Curtam testemunho. e compartilhem também. Isso.
os irmãos que estão participando conosco. A gente está carregando desde o começo. São os principais. Quer ver da... Deu uma pequena interferência por conta do telefone aqui. Irmão Edson Soares. Está É acompanhando. o esposo da Irmã Karine. Carla Janaína, paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Glória. Janaína. Irmã Milena. Irmã Emily. Irmão João Ribeiro, glória a Jesus, glória a Jesus. Irmã Duda Rodrigues. Irmã Luísa Leonardi, glória a Deus. Glória a Deus. Mariana Vieira, paz do Senhor, amados irmãos. Irmã Prisca, paz do Senhor. Mariana Vieira, São Leopoldo Oeste, glória a Deus. Leiliane Cardoso, paz do Senhor. Milena, glória a Deus. Leiliane Cardoso, Jacaré, Espírito Santo, glória a Jesus. Glória a Deus. Tainara Gomes, Encruzilhada do Sul, glória a Deus. Irmã Suelen Mânica, glória a Deus na escuta. Paz do Senhor. Saúl Vargas, paz. Irmã Franciele Bittencourt, irmã Daniela Wolff, irmã Paula Henke, Fabiana Antunes, Noemi Souza, Esther Silva, paz do Senhor, irmãs. Deus na frente. Irmã Rode, irmã Silvia, irmã Sandra Vergara, glória a Jesus. Irmã Stephanie Gomes, de Cascavel, glória a Deus. Irmã Roberta Belos, irmã Gelsa, Escola de Uruguaiana, glória a Deus. Irmã Isabel Schmidt, glória a Jesus. Glória a Deus. Irmã Solange Teixeira, glória a Deus. Irmã Liliane. Irmão Silas, glória a Jesus. Irmão Christian Crisóstomo, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus por cada um dos irmãos. Irmã Loruama Café, paz do Senhor. Irmã Cátia Brito, paz do Senhor. Irmã Júlia Oliveira. Irmã Lília Maria, paz do Senhor, peço oração. No final nós estaremos orando. Edith Dreyer, glória a Deus. Irmã Gelsa. Irmão Lucas, paz do Senhor. Irmã Cristiana Miller, glória a Deus. Irmão Mateus Felicion, paz do Senhor. Richard Faria, paz do Senhor, irmão. Irmã Keila Ritter, louvado seja Deus, glória a Deus. Irmão Ezequiel Pinheiro, paz do Senhor. Irmão Raniel Ristelli, paz do Senhor. Irmão Mateus Monteiro, paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Jorge Wolff, irmã Natiele Marques, paz do Senhor, glória a Deus. Senhor. Irmãos, compartilhem e curtam o Eu programa. vi ali no chat, a irmã Sueli Mânica deixou uma mensagenzinha ali, né? E eu me lembrei, ela botou aqui, glória a Deus na escuta, ansiosa para ouvir sobre este tema maravilhoso. Deus abençoe as servas do Senhor Jesus. E eu me lembrei muito da conversão, assim, da irmã Sueli, que eu participei um pouquinho. Não que eu participei, né? Mas eu participei de... assistindo de pertinho. E eu lembro que quando eu iniciei o meu discipulado aqui na sede, a Sueli também estava no discipulado. Mas ela tinha ainda algumas dificuldades, algumas resistências, né? E eu lembro que um dia eu disse para ela, paz, minha irmã, tudo bem? Irmã, por que tu não vem nos sábados, no culto da juventude? É uma bênção, não sei o quê. E ela disse assim para mim, não, mas é que ainda tem algumas coisas assim que eu preciso vencer antes de me chegar, né? E Deus é tão extraordinário, irmãs, tão extraordinário, que eu vi essa Suelen falando, e eu vi a Suelen logo depois, acho que não sei se passou um mês, ela pode botar ali no chat se foi mais, não sei quantos meses depois daquilo ali. Mas que coisa extraordinária o que Deus faz, né? A Bíblia diz que nós não devemos falar de nós mesmos, mas que os outros nos louvem, né? louvem. E eu posso louvar a Deus pela vida da minha irmã, porque eu vi a grandiosidade que Deus fez na vida dela. Aleluia. Hoje a irmã Sueli é uma bênção nas mãos do Senhor, tá aí servindo a Deus. É uma
menina cheia de virtudes de Deus, uma menina humilde. É um canal de É bênção. um canal de bênção, né? Tanto no louvor, na pregação, sempre pronta a ajudar. E é isso que Deus ele faz conosco. Deus ele simplesmente ele nos faz enxergar quem nós somos, mas ele nos mostra o que nós podemos ser nas mãos dele, né? Quero comentar, não sei se as irmãs têm algum versículo a mais que querem falar nesse momento. Pode ser. Sobre a conversão de Paulo. Que coisa extraordinária, irmãos. Foi ali, tem em Atos 9, né? A Bíblia nos mostra Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem tu és, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os teus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, aqui a história nos mostra, né, a conversão de Saulo, que aqui ainda era Saulo, depois Jesus, né, mudou ali o seu nome para Paulo. Mas a conversão de um grande homem de Deus que foi extraordinariamente usado por Deus. O Novo Testamento, praticamente, a maioria dos livros foram Paulo que escreveu, né? Em situações difíceis, em cadeias, em prisões e passando por dificuldades, mas era um homem que, infelizmente, era perseguidor de Jesus, perseguidor da igreja e estava completamente... enxergava, mas era cego no seu entendimento. E ao encontro com Jesus, Jesus precisou cegar ele. Ele precisou ficar 3 dias absolutamente cego, sem poder ser guiado por ele mesmo, mas teve que ser guiado por outros. E ficou num local onde ele não comeu e não bebeu por 3 dias, só na presença de Deus. E até uma vez o Vinícius mesmo pregou e disse, né, que Jesus testificou de que ele estava orando, porque uma coisa é a gente falar que estava orando, mas Jesus testificou de que ele estava orando. Então imagina, naquele dia, ele entendeu que era o Senhor, que era o Senhor que estava falando com ele, e ali, naquele momento, 3 dias ali, Jesus mudou totalmente a visão. Jesus mudou completamente a visão, mesmo ele estando cego, mudou a visão de Paulo para que ele entendesse qual era a verdadeira obra que Jesus veio fazer. Tanto é que ele foi, né, o apóstolo que pregou para os pecadores, porque Jesus mostrou para ele qual era a visão do evangelho, qual era o verdadeiro propósito do evangelho. E que coisa extraordinária foi esse encontro e quantos frutos desse encontro, né, que de Paulo Jesus teve na sua obra, quantos frutos através dessa conversão. E ele era terrível, né? Perseguia a igreja, matava mulheres, irmãos, né? Irmãos, mulheres, crianças, quem sabe, homens. Então, como nós estávamos falando no início, não importa se é uma criança ou se é um assassino, né? Enfim, qual é o pecado que aquela pessoa cometeu. Mas Jesus, a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, né? Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir a porta da sua vida, a porta do seu coração, Jesus vai entrar
vai ceiar com ele e ele vai ceiar comigo. Então, por isso tu estava relatando, irmã Caroline, que independente da dificuldade que o crente passa, o crente ele tem uma resposta. Ele tem a fé, ele tem uma tranquilidade Uma que certeza, né? Uma algo convicção. Deus vai fazer algo. E muitas vezes o diabo ele quer nos tirar, muitas vezes o diabo quer nos tirar justamente a fé, que é o que a gente sabe que Deus vai fazer algo. E também o peso, que muitas vezes nós não conseguimos entender essa dimensão do peso de uma alma. Esses dias eu estava pensando assim, meditando sobre isso, sabe? O quanto uma pessoa que teve um encontro com Deus genuíno, ela faz diferença no mundo. Aleluia. Através da conversão dele, milhares de vidas foram impactadas. Através de uma pessoa, muitas pessoas que de fato receberiam sentença sobre elas, não receberam, recebem misericórdia. E as misericórdias de Deus, através de uma conversão, elas ecoam. É como se tu lançasse uma pedra e a onda fosse... Ela toma conta de lugares que são inacessíveis na nossa mente. Esses dias uma pessoa gritou comigo. E ela começou a berrar, assim, e eu olhei pra ela e eu pensei assim, bah, Deus ama ela. E eu pensei assim, bah, que bênção, né? E eu fiquei pensando nisso, eu disse, bah, como Deus ama ela. Porque imagina, Deus lá atrás fez com que eu me convertesse. Olha que pensamento. Fez com que eu me convertesse para que hoje ela pudesse falar algo para mim ou berrar comigo e ela não sofreu o impacto do peso do pecado que ela está cometendo comigo. Porque se eu na minha cabeça assim, olha o amor que Deus tem por ela. Porque em outras épocas, eu nem sei o que eu faria com ela. Eu fiquei assim, eu olhei para ela assim e eu senti uma pena dela. Eu pensei assim, nossa, coitada, né? E ela gritava. Eu pensei assim, coitada. Como Deus está sendo bom com ela não sabe. É verdade. Por quê? Porque acessos que o diabo tinha, hoje em dia ele não tem mais. Através de uma decisão. Ambientes são transformados através da decisão que nós tomamos. Através de um encontro genuíno que nós temos com Deus. Por quê? Porque a misericórdia de Deus alcança no nosso dia a dia, irmãos. Não é numa coisa assim que vai ser inexplicável, não. Às vezes, assim, na escola, uma afronta, sei lá, dentro da escola com a sua filha. Às vezes vai ser lá no teu trabalho, irmã Caroline. Daí tu pensa assim, nossa... Agora, tu falando, Fê, eu me lembrei de um momento, quando eu me converti, eu estava desempregada, logo em seguida, eu comecei a trabalhar numa empresa. E logo em seguida, assim, eu indiquei uma supervisora minha de um outro local para lá. E aí eu lembro que essa pessoa me conheceu antes, então sabia como eu era, tudo. E nós já éramos amigos, eu indiquei ela para trabalhar lá nesse mesmo local que eu trabalhava. E ela era minha supervisora. Eu indiquei uma supervisora minha de um local para outro local e ela voltou a ser minha supervisora nessa nova empresa. E tá, ela era bem agradecida ali pela indicação e tudo, e nós conversávamos sempre. Só que eu era uma nova convertida e sempre tem aquelas coisas, né? E eu lembro que muitas... tinha muito, assim, no meu setor de trabalho, eu era, assim, meu Deus, né? A minha presença, às vezes, muito incomodava, né? Porque eu era crente, porque eu era isso. E eu lembro que várias vezes, assim, me falaram, né? Ai, como tu era linda antes, sabe? Pra me provocar, né? Mas agora, em específico, eu me lembrei dessa mulher que me conheceu antes e depois. E um dia, na mesa com ela, ela disse bem assim pra mim: bah, Karina, eu te olhando agora, coisa mais linda que tu tem na tua vida é Deus. Bah. Tudo que eu já tinha passado dentro daquela empresa, assim, sabe, de levante, de me falarem coisa, desaforo, de lutarem contra, né, a minha fé,
quando ela falou aquilo na mesa, valeu a pena tudo, assim, sabe? Ela olhou pra mim e disse assim, ó, o que tu tem de mais lindo na tua vida é a presença de Jesus, porque eu sei quem tu era. Eu sei quem tu era e o que tu tem de mais lindo é a presença de Jesus que tu tem na tua vida. Glória a Deus. E eu glorifiquei a Deus. Que coisa extraordinária a gente poder mostrar para os outros que o evangelho de Jesus, ele não funcionou só com essas pessoas, que ele funciona conosco, que se nós, pecadores, miseráveis, nós hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, não sei se há algum visitante no chat ou até mesmo para algum irmão que está precisando ouvir isso, se nós hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, Deus ele vai mudar nossas vidas. E não que esse encontro nós não precisamos ter sempre com Jesus. Há o primeiro encontro, a primeira transformação, mas nós precisamos a cada dia nos encontrarmos com eles, porque até o fim, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando e vai nos mostrando coisinhas a mais que nós devemos mudar. A irmã Suelen botou ali no chat dizendo assim: Deus usou muito a irmã Karina para falar comigo nessa época. Jesus transformou minha vida, me dando a água na qual nunca mais tive e terei sede. Aleluia, que Glória a tema Deus. maravilhoso. Então, Aleluia. aqui está uma jovem que foi completamente transformada, abençoadíssima por Deus, né? Glória a Deus. E nós, como irmãs, podemos testificar as maravilhas que Deus vem fazendo, né? E está fazendo ao longo de todos esses anos, né? Na vida de cada um dos jovens. Eu lembro que uma vez eu tinha um funcionário e ele faltava muito. Eu, tinha dado várias chances para ele, só que ele faltava e ele estava numa depressão, estava com um problema em casa, um problema com bebida. E aí um dia eu falei de Jesus para ele. Convidei ele para ir na igreja e ele foi. E ele começou a ir. Só que aí o diretor da empresa que eu trabalhava, ele disse, né, não dá mais para continuar com esse cara, porque ele tinha faltado muitas vezes. E eu tive que chegar nele para demitir ele. Só que aí eu me coloquei, Jesus, é uma alma, como é que eu vou falar para ele, né, que ele está demitido? E orei e pedi para Deus me orientar, né? Aí falei para ele, aí no final ele me agradeceu, dizendo que ele estava muito melhor, tinha saído da depressão, porque ele tinha ido na igreja. E saiu lá muito agradecido, assim, a mim, porque eu tinha levado ele na igreja. Glória a Deus. E aí ele foi embora e eu fiquei, meu Deus, eu recém demiti ele e ele tá me agradecendo. Tá feliz. Mas foi uma ação de Deus, né? Deus estava transformando a vida dele. E ele estava reconhecendo isso. E eu achei muito bonito, assim. Fiquei triste, assim, de ter demitido, mas Deus sabe de todas as coisas. Com certeza, aquilo que ele recebeu naquele dia era muito mais importante do que o serviço, né? E é exatamente isso. É a certeza que Deus, ele nos dá em meio a... Porque eu não sei como que as irmãs se encontravam, né? Mas um versículo que fala muito comigo está no Salmos 37:5, que diz, eu sei de cor até, né? Tô abrindo só para que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, né? Tem outras versões e mais ele fará, mas quero me deter em tudo ele fará. Exatamente isso. Deus, quando nós nos encontramos com ele, ele vê a nossa situação e ele age em todas as áreas. Nós só precisamos entregar o nosso caminho, entregar a nossa vida a ele, para que ele venha fazer, né? Eu creio, a Carol até já tinha os irmãos, né, que haviam se convertido primeiro, ou não? Uhum. Não, no primeiro momento, não, né? Foi o meu irmão Leonardo. O irmão Leonardo. Pastor Leonardo. E aí, depois de um tempo, então, vem o outro irmão também, o irmão Vinícius. Então, já havia, né? Mas eu não sei como é que foi na casa da Fê, mas eu não havia nenhum cristão na minha casa. Eu, da minha família, fui a primeira pessoa
eu creio que é pisar numa igreja evangélica, porque como a Fernanda mesmo falou, na minha casa tinha diversas religiões e assim, em vários lugares, né? Para nós era normal irem na igreja católica, no espiritismo, na Umbanda. Eu, infelizmente, a minha família frequentava vários lugares. Tu como criança, não eu depois de adulta ir nesses locais, mas eu criança ia. Então, para mim aquilo era normal. E quando tu vê assim, tu não tem ninguém dentro da tua casa que compactua do mesmo pensamento, das mesmas atitudes, das mesmas modos viventes. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai agindo e trabalhando na tua vida e te transformando a cada dia a tu chegar a quem ele quer que tu seja. Então é só entrega teu caminho, confia nele e tudo ele fará. Ele vai fazer tudo o que for preciso. Se tu te entregar verdadeiramente, ele vai fazer tudo o que tu necessitas, suprir todas as tuas necessidades emocionais, físicas, né, espirituais. Então, entrega teu caminho, Senhor, e confia nele. E no mais, tudo ele fará. Eu vi ali que chegou mais alguns irmãos. Claudemir Silva. Minha alma se alegra em ver a juventude ativa, envolvida e realizando a maravilhosa obra do Mestre Jesus. Glória a Deus, irmão Claudemir, nós nos alegramos também. Também tem o irmão Anderson aqui. Ouve, ó Deus, a minha voz, a minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Irmã Aline Vieira está entrando na programação, dando glória a Deus. Aleluia. Temos também aqui um irmão que eu vi que entrou depois ali, Elias Darlan, de Candiota. E vamos, as irmãs têm mais algum relato? Queria compartilhar um versículo aqui. E dizer, né, para os nossos ouvintes que Jesus, ele está esperando você de braços abertos. Não importa o que você errou. Deus, ele limpa o nosso coração. Ele nos limpa, ele nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus. Não deixe o inimigo te acusar. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E ele vai mudar, ele vai te limpar, ele vai tirar os pensamentos ruins, os pensamentos que o diabo coloca na tua mente. E que você tem um valor para Deus. Você tem um valor. E Deus, ele te ama muito, muito. Ele entregou o seu filho por ti. E eu quero deixar um versículo aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, 27, que diz, né, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Glórias a Deus. Você tem um valor e Deus, ele pode transformar a tua vida. Transformar e te dar um novo nascimento, uma nova vida com Deus, te mostrar. Às vezes, o meu irmão, ele teve problema com drogas, tinha uma vida destruída. Lembro que a gente ficava chorando atrás dele, não encontrava ele. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. E Deus mudou tudo, tudo. Ele estudou, tem uma família, tem filhos, está abençoado na presença de Deus. Glória a Jesus. Jesus, ele transforma as nossas vidas. E ele quer ter esse encontro contigo. Basta você abrir o coração. Glórias a Deus. Nós somos criação de Deus, né? Nós somos todos criados e se nós formos parar para ver, quando nós temos esse encontro com Deus, a gente vê as nossas misérias, a gente vê que a gente não é nada. E quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que somos barro, e reconhecemos Deus como nosso Criador, como olheiro, e quando nós nos colocamos de acordo com a palavra, a gente fala assim, Senhor, eu reconheço que eu sou barro,
E é uma oração bem específica. Senhor, eu me reconheço como barro. E eu me coloco nas tuas mãos como barro. Senhor, coloca as tuas mãos sobre mim. E modifica. Me modifica, Senhor. Modifica o meu eu. Me modifica, me faz segundo o teu querer. Me refaz, Senhor. Me desmancha nas tuas mãos e me refaz. Porque Deus, Ele é o Criador. Irmãs, lá na minha casa eu não posso dizer que eu sou sozinha, que agora eu tenho meu filho também. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. Ela é poderosa. Às vezes a minha mãe está dormindo. E eu falo assim, Senhor, é um osso seco. Glorifica teu nome, Senhor. Coloca carne nesses ossos, dá espírito para essa mulher. Coloca fôlego, Senhor. Mostra que tu é Deus nesse vale, nesse osso seco. Aleluia. Através da palavra, Senhor, vidas são transformadas. Deus pode transformar a tua vida. Deus tem acesso a pessoas que outrora Ele não teria acesso. Nós somos canais de bênção e Deus tem o melhor para nós. Deus pode refazer a tua história, assim como Ele refez a nossa. E nós ainda não somos o suficiente. E Ele tem se mostrado o suficiente dia após dia. Glória a Deus. E essa é a nossa maior grandeza. Nós não somos, mas Ele é. Aleluia. Ele é, ainda que a gente não seja, Ele pode, ainda que nós não possamos, e Ele tem acesso. Ele não se limita a paredes, Ele não é limitado. Ele não se cansa, Ele não... E essa presença, esse encontro transforma, traz vida, arrebenta cadeias. É uma escolha, é um posicionamento que ecoa no mundo espiritual. Aleluia. Glória a Deus. E é um encontro que transforma. Aleluia. Que transforma vidas. Que transforma lares. Hoje, o irmão da irmã Caroline é pastor. Hoje em dia, o irmão dela estava pregando. E estava Deus se movendo através da palavra dele. Que coisa linda! Outrora nós éramos canais de maldição, de sujeira, porta para tantas coisas. E hoje Deus se movimenta e tem acesso. Aleluia. Glória a Então Deus. é um encontro que transforma. Busque esse encontro. Busque esse encontro. Deus, Ele tem um banquete que vai saciar a tua alma, o teu espírito, os teus desejos, os teus anseios. A mesa está posta. Venha e coma. Venha e beba. Senhor, me dá de beber. Senhor, Aleluia. sacia o meu eu. Senhor, sacia o meu eu. Me sacia agora, Senhor. São coisas que a gente aprende através da palavra. Não Aleluia. perca tempo. Não perca tempo. Vamos orar, então, os irmãos queridos, essa programação, com certeza foi extraordinário estar aqui junto com os irmãos nesse momento. Estar falando das coisas de Deus é maravilhoso, nos alegra, nos enche, nos faz lembrar, né? Assim como a irmã Caroline estava falando, do encontro que ela teve no carro, do encontro que teve no sonho, né? A gente consegue voltar lá naquele dia que... Acho que foi a irmã Caroline que falou, o amor de Deus, ao mesmo tempo que Ele nos convence, Ele nos constrange e nos faz sentir algo tão maravilhoso e tão valioso que é a salvação, que é algo extraordinário, que não tem como nós tentarmos explicar somente vivendo, somente sentindo isso presencialmente na sua vida, para poder, né, descrever. Mas Deus, com certeza, Glória a Deus. tem alguns irmãos ali dando referências bíblicas, né? Mas como o tempo aqui é chegado, nós não vamos conseguir ler, né, todas as referências, mas nós glorificamos a Deus pela participação de cada um dos irmãos
E vamos estar orando. A irmã Caroline pode orar, tem alguns pedidos ali. A Lília fez pedido, tem outros pedidos aqui de irmãos, né? Por salvação, principalmente, né? Problemas espirituais, que um jovem também para um encontro com Jesus. A irmã Glórias pode a estar Deus. orando, né, por cada um desses pedidos e vamos convidar os irmãos que estão aí participando e os ouvintes também a orar conosco nesse momento. Quem sabe você tem algum familiar, um amigo, ou você mesmo, né, está precisando deste encontro. Você está precisando, quem sabe, na sua caminhada mudar, né? Porque muitas vezes na nossa caminhada nós vamos nos enfraquecendo e precisamos dizer: Jesus, estou aqui de novo no poço. Me ajuda, Senhor, e fala comigo. Mas Jesus nessa noite quer nos encontrar. Amém. Glórias a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Deus poderoso, Deus de glória. Senhor, quão maravilhoso é, Senhor, poder falar, Senhor, dos encontros que o Senhor teve conosco, os encontros que o Senhor relata na Bíblia, Senhor. Nós te agradecemos por essa programação, Senhor, que tem falado conosco, Senhor. Tem falado, Senhor, com os meus irmãos que estão ouvindo essa programação, ó Deus. E eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, cada vida, Senhor, que escutará esse programa, que está aqui conosco, Senhor. As nossas vidas, a irmã Fernanda, a irmã Karina, Senhor, eu, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Deus poderoso, assim como o Senhor teve um encontro conosco, ó Pai. Que o Senhor possa ter um encontro, Senhor, com o meu irmão que está ouvindo, Senhor, esta programação. Deus, age, Senhor, na vida dele, Pai. Que ele possa abrir o coração para Ti, Senhor, e Te receber, Senhor. Que o Senhor possa estar dando desta água, Senhor. Que ele nunca mais tornará a ter sede, Senhor. Meu Deus, faz um milagre na vida desta pessoa, Senhor. Quem sabe ela não tem força, Senhor. Quem sabe ela não consegue, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. Que a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, que liberta, Senhor, que transforma, Senhor. E nós clamamos a Ti, Senhor. Liberta, Senhor, estas vidas, Senhor, que estão aprisionadas, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, quantos pedidos de oração aqui por salvação, Senhor. E nós clamamos ao Teu nome, ó Deus. Destrói, Senhor, toda algema, toda corrente, Senhor, que aprisiona, Senhor, esta pessoa, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, cura de toda enfermidade, ó Pai querido. Em nome de Jesus, que o diabo não venha prevalecer contra a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós decretamos a vitória para o meu irmão, para a minha irmã. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso retorno para casa. Abençoa, Senhor, o lar de cada um dos ouvintes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agradecemos a participação de cada um dos irmãos, dos ouvintes nesta noite que estiveram conosco, né? E puderam ali relatar também pelo chat, né, algumas experiências. Enfim, muito obrigada, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, que nós venhamos ter uma semana abençoada. E se você que está nos acompanhando está com alguma dificuldade, não está conseguindo, quem sabe, se entregar a Jesus por você mesmo, não tem conseguido, precisa de uma ajuda, a nossa igreja é a igreja do Ombro Amigo. Nós queremos te ajudar, pegar na tua mão até este encontro extraordinário com Cristo. Então, você pode entrar em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, né? Tanto no nosso site, também pelo telefone aqui da igreja, que pelo YouTube mesmo você consegue. E se você é um jovem, precisa de ajuda, também pode estar entrando em contato conosco da juventude. Nós estamos aqui para lhe acolher, para orar com você,
para ser um ombro amigo uma hora difícil e também nas horas boas. Glórias a Deus, minhas irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muito obrigada, irmãos. Deus abençoe. Amém. Deus na frente. Aleluia. Glória a Deus. Geração eleita!